Muito emocionada, Vanilda Bordieri fala sobre o caso de Sara Mariano e sobre relacionamentos abusivos. Nós temos que esperar o momento de abordar certos assuntos para que as pessoas prestem atenção no que você vai falar. Eu já tenho 50 anos e eu sempre sonhei que quando eu tivesse 50 anos, eu não iria segurar algumas coisas do que eu passei, do que aconteceram comigo, por entender que 50 eu tô na metade de um século, tô na metade de uma geração e eu tenho muita coisa para compartilhar, eu tenho muita coisa para passar para as pessoas. E eu guardei alguns sentimentos dentro de mim. Vanilda, mágoa? Não é mágoa. Vontade de ter falado, vontade de ter tido um espaço, vontade de ter tido um local de fala, vontade de ter tido um apoio psicológico, vontade de ter entendido que terapia poderia ter me ajudado, que eu poderia ter feito outras coisas por mim, que eu não precisava passar pelo que eu passei, por causa de algumas palavras que eu ouvi. E hoje eu quero falar para vocês a questão da agressão, do divórcio na igreja, a fala dos irmãos, a Bíblia e tudo que acontece em volta de um relacionamento que é abusivo. E se fosse abusivo só no sentido das palavras, teria um tratamento, tudo tem tratamento, né, gente, na verdade. Não quero errar aqui nas minhas palavras, mas além de ser um linchamento psicológico, a sua estima condiz com a sua saúde, tanto física, mental, o seu convívio com a família, o seu convívio na sociedade e até mesmo na igreja. Por que a gente se faz fortaleza quando a gente deveria se jogar nos pés do Senhor e dizer: eu não aguento mais, né? Não aguento mais. Eu casei muito nova, né? Eu passei por algumas coisas que futuramente também vou poder estar falando melhor para vocês, mas o assunto aqui é sobre relacionamento abusivo. Há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás, há 30 e poucos anos atrás, a visão da igreja em relação a mulheres que sofriam agressão era: Deus vai mudar, Deus vai restaurar, aguenta. E eu entendi que esse peso que é colocado em nós por causa da igreja mesmo, né? Não estou falando do evangelho, da igreja, né? Por causa da igreja, comunidade, da igreja, pessoas. A gente vai ficando tão corcunda, a gente vai carregando um peso tão grande que chega uma hora que Jesus tem que tirar a gente de alguns lugares, porque senão o final é extremamente dolorido para todos. E depois que acontece o pior, a frase é uma só, a palavra é uma só: meu Deus, porque deixou chegar a esse ponto. Quando eu me casei, eu tive um ano de relacionamento ok, muito bom, mas na minha primeira reclamação eu já levei um murro. E porque você casa com uma pessoa que você quer ter relacionamento, você quer ter liberdade para dizer não, você quer ter liberdade. Porém, a submissão que muitas vezes nós pregamos é que a mulher, ela não pode ter voz ativa, ela tem que estar 24 horas obedecendo ao que o seu cônjuge quer que ela faça. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei, eu fui camelô, doméstica, eu nunca fiquei parada, eu não sei o que é não trabalhar na minha vida. Hoje eu sou cantora, mas eu trabalho, gente, eu não só canto, eu também trabalho. E na minha primeira reclamação, chegando de um trabalho, né, eu fui fazer uma reclamação, e depois dessa reclamação, não sei se você mexe com a ira das pessoas, também a gente tem que, não sabe qual é o limite da ira de alguém, qual é o psicológico da pessoa, porém, você tem que cuidar do seu. E quando você leva o seu primeiro murro, a reação de quem te agride é se arrepender em seguida, né?
E quando a pessoa se arrepende em seguida, você acaba com as suas armas de defesa. Por quê? Também está escrito que você tem que perdoar. Também está escrito que você tem que suportar. Jesus sofreu, Jesus carregou a cruz, Jesus não abandonou, o casamento é um só, Deus abomina o divórcio, Então você acaba todas as armas que você tem de defesa para uma conversa, todas as armas que você tem de defesa para falar isso aqui não está certo, acaba sendo tirada de você com pedido de desculpa, porque é como se alguém jogasse uma pancada em cima de você, em seguida já te pedisse perdão, então você não tem tempo de criar uma resistência, você não tem tempo de falar assim, ó, meu Deus, por que eu não tô, isso aqui foi um momento, mas infelizmente, quando você não se posiciona no primeiro tapa, quando você não se posiciona na primeira agressão, infelizmente você vai estar abrindo uma janela para as próximas agressões, para outras coisas. E se não bastasse, toda agressão física, ela antes vem de uma enxurrada de agressão moral e de agressão psicológica. Eu passei por uns anos, hoje eu posso falar, claro, não estou expondo nomes, ninguém, mas eu passei por isso, de agressão. Tive o meu pé quebrado, eu não precisava ter motivo, para levar um tapa na cara, do nada, e eu cheguei a fugir, né? Mas eu sempre ouvia, casamento é um só, e se você não restaurar o seu casamento, só que você vai ficando tão cheia de coisas que os relacionamentos que você vai tendo, né? Porque aí você casa, você não vai aguentando outras coisas, você não vai, porque você já veio de um relacionamento que não tem blindagem para você. Porque quando você vai buscar socorro, na minha época, hoje não. Hoje as pessoas abriram mais a cabeça em relação à questão da agressão de mulheres evangélicas. Estou falando para mulheres evangélicas, embora exista ainda um grande número de pastores que não, você casou, você tem que aguentar até o fim. E por isso, eu fui me tornando uma pessoa muito rude comigo mesmo. Eu era uma pessoa que eu aguentava muita coisa. Hoje, a minha tolerância não chegou a zero, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos moldando, né? O Espírito Santo é aquele que vai trabalhando na nossa vida e vai nos dando força. E eu, quando passei pelo divórcio, que foi litigioso, o divórcio litigioso é quando o juiz tem que assinar, é quando as partes não abrem mão e o juiz tem que assinar. Eu abri mão de tudo que eu tinha conquistado. Eu tinha uma casa, eu abri mão porque eu queria paz, porque eu queria sossego, porque eu não queria, eu abria mão de qualquer coisa. Ó, leva o que tem. Eu queria ficar livre, entendeu? Só que quando eu fiquei livre do relacionamento, isso aqui que eu quero chamar a tua atenção, e eu vou pedir para você compartilhar com outras pessoas, tá? Quando eu fiquei livre do relacionamento que me sufocava, que me batia, que me humilhava, que me deixava com a estima lá embaixo, que falava que eu era uma merda, que eu era uma porcaria, que eu era uma droga, que eu era feia, que ninguém ia olhar para mim. Para quem me segue, já ouviu me dizer que eu tive depressão. Eu já tive depressão. Eu passei uns 3 anos da minha vida andando corcunda, eu cantava corcunda. Tem vídeos dos Gideões que eu era muito magra, eu era acabada, eu parecia que eu tinha 60 anos. Hoje eu tenho 50, parecia que eu era mais velha do que hoje, pelo peso da responsabilidade, não de um casamento frustrado, pelo peso da responsabilidade que a própria sociedade colocou em cima de mim, porque eu era uma mulher divorciada, eu não prestava. Essa frase que as próprias pastoras, algumas mulheres usavam em relação a mim, essa daí eu chegava para cantar na igreja e eu sentia como se as pastoras fossem protegendo seus maridos, como se eu estivesse entrando lá para tomar o homem de alguém, enquanto eu estava precisando de um abraço de outras mulheres.
Mas eu levantei a minha cabeça como se nada tivesse acontecendo e resolvi vencer as minhas guerras na presença de Deus. Eu resolvi lutar as minhas guerras sem apoio, sabe? Sem ninguém para dizer assim, olha, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer, Deus vai... Porque isso há 30 anos atrás era muito pesado, tá? Era muito pesado. E graças a Deus o Senhor me sustentou, eu consegui ficar grudada com a igreja, com Deus, com mesmo as pessoas me criticando e falando que eu estava errada. Eu levantei a minha cabeça e eu dizia, Deus, eu não posso ficar me justificando, eu não posso justificar, então seja a minha justiça. Seja a minha justiça. Tem uma reação mediante as situações da vida. Então hoje eu entrei para falar de agressividade, de abuso, de agressão em todos os sentidos, tá? Não há agressão. Eu sou uma mulher que passei por muitos anos agredida, sobrevivi, posso cantar esse louvor, sobrevivi adorando, sobrevivi exaltando. E detalhe, as pessoas que sabiam, que eram próximas a mim, que viam, muitas delas também me discriminaram quando eu me divorciei. Elas conheciam a minha vida e mesmo assim falaram mal de mim, tentaram me difamar, tentaram... um monte de coisa, mas isso é normal. Mas eu tô viva para a glória de Deus. Não sei quantos anos vou viver ainda, mas eu cheguei na fase que eu posso dizer, eu sobrevivi porque Deus me sustentou. Sobrevivi porque Deus me deu graça. Eu não fui forte a vida inteira, mas eu me desabava no lugar certo, tá bom? Deus abençoe vocês.